Atlético com titulares amanhã. E são possivelmente todos os titulares em campo. Não tem que ser diferente, né, Thiagueira? Tem que ser, né? O Atlético já tem mostrado, não sei se tem a mesma arte do Atlético pra gente avaliar quando o Atlético jogou com o time titular ou com o time reserva, mas o Atlético tem deixado de lado totalmente o Campeonato Brasileiro. E não pode deixar nesse momento. Porque, para mim, é importante que o Atlético esteja ou permaneça na briga, pelo menos pelo G6. Hoje, tudo bem, interessante, o Atlético é semifinalista de Copa do Brasil, semifinalista de Copa Libertadores, mas não sou eu que estou dizendo. Ontem o presidente do Atlético disse que se o Atlético não conseguir uma classificação para a Libertadores, o ano seria considerado um fracasso. E aí, sinceramente, se o Atlético não conseguir, com o elenco que tem à disposição, uma classificação para a Libertadores, para mim o ano será considerado um fracasso. Eu nem considero esse seu argumento, não, que você falou que o Galo vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu também acho que o Atlético vai ser campeão da Copa do Brasil. Não, mas acho mesmo. Eu acho que a diretoria está considerando seriamente que vai ganhar algum título mesmo, né? Pela forma como está levando. Mas eu acho que E eles são obrigados a considerar, me desculpem. Porque nesse momento, a situação que o Atlético momento, se sim. colocou na temporada é muito mais difícil o Atlético conseguir reagir via Campeonato Brasileiro do que as duas Copas. No brasileiro é quase impossível imaginar o Atlético reagindo e ganhando uma vaga. O Atlético não conseguiu ganhar 3 jogos Não, mas seguidos G6, durante você acha todo. O Atlético não conseguiu dar um ganhar G7, né? 3 Com o jogos que tem feito e durante com a todo o forma como campeonato. prioriza as Copas. Não, então, impossível pela forma como o Atlético abandonou o brasileiro. Isso, Não é nem então, improvisar. mas eu acho que isso não vai mudar. Agora na Você semifinal consegue eles vão mudar essa imaginar, você abordagem. consegue imaginar isso principalmente nesse mês de outubro? Eu acho que é quase impossível. Mas o jogo de amanhã é um jogo que ele tá longe de qualquer partida de Copa. Então, Não, amanhã tem que ir de titular e ganhar. Sabe qual que é o problema, Thiago? Porque esse jogo é dia 9, o jogo contra o Grêmio. Sim. O jogo que foi no sábado, o Atlético demonstrou uma responsabilidade técnica e tática que entregou 2 pontos assim ao Léo. Então isso muito me preocupa para essa sequência. Qual a mudança de filosofia? Teve a entrevista do presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, que falou no início do programa, a gente mostrou aqui a entrevista dele, e ele, aparentemente, ele mostrou uma indignação, mostrou que vai ter uma cobrança. Isso, pro torcedor do Atlético, é positivo. Põe ele de novo aí para ajudar o Eltinho. Vamos lá. Põe o presida de novo aí, ô Andrezão, por favor. Presida Sérgio Coelho. É inaceitável, né? Então, esse problema a gente tem que resolver internamente, a gente conversa e vamos resolver sim. Todos estão conscientes que precisam melhorar no brasileiro. Inclusive a concentração, né? É muito importante que todos tenham mais concentração durante a partida para não acontecer o que aconteceu. É inaceitável. Então, isso é um pouco da indignação que passou pelo torcedor do Atlético no último sábado, de vergonha, de sentimento de frustração. Então, que isso chegue até os jogadores. Os jogadores precisam entender que o que aconteceu no sábado não pode acontecer em hipótese nenhuma até o fim do Campeonato Brasileiro e também das competições em Copas, que o Atlético está na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. Porque esse tipo de situação acaba com uma temporada. O Atlético poderia ter minimizado a distância para o Cruzeiro e agora perdeu, jogou fora 2 pontos que estavam na mão. Então, essas situações, elas precisam ser cobradas e de forma mais pesada para o Campeonato Brasileiro. Por que se cria como eu posso dizer, uma magia, um encantamento para as Copas e isso não chega, uma mobilização? A palavra eu acho que seria melhor essa. Uma mobilização dos atletas para as Copas e isso não chega para o brasileiro. Gente, o brasileiro é para o Atlético muito importante. E o Campeonato Brasileiro do Atlético, para o elenco que tem, é uma vergonha. É uma vergonha. Então essas coisas precisam mudar, porque senão pode chegar ao final do ano não tendo nada. E o atual gestor do Atlético já até falou, né, que se caso não classificar para nenhuma das Copas, o investimento vai ser o mesmo. Será? Será que realmente vai ser o mesmo? Não disputando Libertadores? Então, atenção, não é chatice não. Ontem eu chamei a atenção aqui, amigos. Amigos não, colegas. Colegas não, companheiros de programa. Chamei a atenção aqui ontem, porque eu notei que depois do jogo os caras estavam muito pistola. E segundo o que me consta, e eu acho que a vocês também, foi uma cobrança muito intensa, depois da trozoba lá contra o Vitória.
Amanhã é uma ótima oportunidade, Dólar, para esses caras mostrarem que aquela indignação junto às câmeras e microfones depois do jogo se transformou num bom jogo. E outra coisa, por mais que o Grêmio tenha mais qualidade que o Vitória, é o time que menos desarma no Campeonato Brasileiro. Isso pode fazer com que o Atlético tenha, teoricamente, mais facilidade para jogar. Mas independentemente disso, o Atlético já tem que encarar o jogo de amanhã como uma certa obrigação de vencer pelo que tem feito no Campeonato Brasileiro. E aí eu acho curiosa essa discussão sobre a mobilização. Né, o Elton trouxe isso muito bem e é um fato, né? Fica muito nítido quando a gente vê o Atlético jogando as competições, como se mobiliza mais para as Copas do que para o Brasileiro. Mas eu acho curioso ver o presidente tão indignado e cobrando quando essa mobilização, ao meu ver, ela não acontece porque de cima para baixo vem isso. A diretoria do Atlético concorda com a decisão de priorizar completamente as taças. E aí quando o time em campo entende também que o importante está na outra competição e joga menos no Campeonato Brasileiro, aí fica bravo. Será que concorda? A diretoria do Atlético não concorda com as decisões do Milito, então? O Milito tá bancando isso sozinho? Eu acho que tá bancando sozinho. Ele tá bancando sozinho a prioridade das Copas? Não tô falando de prioridade de Copa, não. Tô falando o seguinte, se a fisiologia... time alternativo? Se a fisiologia chega e diz assim, ó, Dólar pode estourar, Elton pode estourar. Então você tem que escalar o valor. Isso aí é motivo, mas físico. Eu duvido mesmo. Motivo físico, se tiver alguém do Atlético assistindo e puder mandar uma mensagem, eu duvido que isso tenha sido ajustado. Não, mas é porque nós estamos falando de mobilização. Cara, Por que a mobilização muda tanto? É claro que no mata-mata isso acontece. Você não acha que isso acontece inconscientemente? Uma parte é até aceitável, mas o Atlético joga no Campeonato Brasileiro de uma forma até insolente às vezes. O time parece que não quer estar ali. É muito diferente. Eu acho que a gente acha que os caras são... O jogo contra o Vitória no fim de semana é nítido, que é consciente. É assim... Os caras não estão afim. Eu acho que é uma ginástica muito grande para falar que o Atlético, desde o começo do campeonato, faz um campeonato ruim. Outras coisas foram entrando no caminho. Eu acho que agora o Atlético, de fato... depois de rodadas e rodadas de maus tratos com o Campeonato Brasileiro, agora vai tentar dar afagos e essa reta final a gente vai dar a vida. Cara, tem que melhorar a pontuação no Brasileiro, de fato. Mas eu acho sim que as Copas, neste momento, estão pedindo passagem não pelo Atlético ter priorizado, mas pelo Atlético fazer todo um Campeonato Brasileiro ruim. Está chegando na fase final das Copas. Então não é assim, o Atlético não começou desde maio, vamos colocar o Campeonato Brasileiro. Não, o Atlético faz um Campeonato Brasileiro péssimo para suas expectativas, para a qualidade de elenco, para o investimento que tem, sabe? Faz um campeonato ruim. Agora, quando chega nessa situação, no ápice, o Atlético está chegando no ápice das Copas, realmente, vai fazer o quê? Vai querer fazer um brasileiro que não fez até este momento agora? Acho que vai ter uma reunião, se não me engano, essa semana para definição. Porque se for feita a troca, tem que ser depois do fim do campeonato. Então é exatamente naquela brecha que ele tem do fim do ano. Thiago Fernandes. Pode gravar, vai ser gramado sintético. Mas qual modelo? O Botafogo. O Atlético vai fazer um... O do Botafogo é o misto? Não, o misto é do Corinthians. Do Corinthians é o misto. O Atlético vai gastar entre 10 e 12 milhões de reais para a instalação de um gramado sintético semelhante ao do Engenhão, ao do estádio Newton Santos, na verdade, que é o estádio utilizado pelo Botafogo. Então, pode cravar. Valor, te agrada, Valor? Não. Te agrada, Eltinho? A minha preocupação é essa seguinte, que às vezes quer tudo, né? Na vida a gente não quer só um pouco, a gente quer mais. Não se pode ter tudo, né? Porque a partir desse momento, quando escolher esse tipo de gramado, seleção brasileira, que era um dos sonhos do Atlético, de colocar um jogo da seleção brasileira dentro da Arena MRV, que foi até falado, no dia das marcações do gramado, foi-se falado já estava acordado. Foi-se falado muito que era uma tentativa, o presidente da CBF estava lá, que era uma tentativa de ter, nos próximos anos, um jogo da seleção brasileira jogando na Arena MRV. Então, como já está preenchido onde que vão acontecer os jogos para a atual data FIFA, para as atuais datas FIFA de 2024, 2025, possivelmente, então, a partir desse momento, não se terá seleção brasileira jogando na Arena MRV. O Dólar, eu estava conversando com uma pessoa do Atlético e essa pessoa estava me falando de uma projeção, a partir do momento em que a grama estiver lá, a grama sintética, a projeção de faturamento do Atlético.
eu não vou dizer aqui porque nem ele tinha certeza, porque o calendário de shows e eventos, ele muda muito. Mas, num calendário que eles projetavam, é de algo quase que acima do dobro, cara. Daria quase 3 vezes o que o Atlético faturou com bilheteria esse ano. É um negócio assustador. Por quê? Gente, não precisa ser muito inteligente para entender que o estádio é do clube. Não tem W Torre, não tem sócio, não tem que... O estádio é do clube. Então, tudo que é gerado ali dentro, bilheteria, bares, estacionamento, é tudo do clube. Então a expectativa, a projeção e a expectativa é muito grande a partir do momento da grama sintética estar ali, porque aí o volume de eventos, de shows, ele triplicaria naquele ambiente ali, olha... Agora, a questão de jogabilidade, aí não tem jeito, você tem que ouvir os jogadores, né? Exatamente. Mas Quem assim, jogou lá no tapetinho lá do Engenhão e tal, não sei. Então é isso aí, Massa Atleticano. Eu peço que você deixe aí nos seus comentários se você acha, né, que o Atlético priorizou demais as Copas e acabou deixando de lado o Brasileirão. Se isso foi preciso, né? E agora o Atlético aí tem que ser campeão em alguma das Copas, né? Para conseguir vaga para a próxima Libertadores, né? Porque pelo Brasileirão fica muito complicado o Atlético conseguir vaga pelo Brasileirão pelo fato de estar desperdiçando pontos que não eram para perder, né? O Atlético com o jogo praticamente ganho contra o Vitória, deixou o Vitória empatar e o Atlético jogou 2 pontos fora, né? Então eu acho muito complicada essa situação. No Brasileirão o Atlético conseguiu uma vaga para a Libertadores, então tem que conquistar o título de alguma Copa aí para poder ir com vaga direto para a próxima Libertadores, né? A gente quer aí que o Galo seja campeão das 2 Copas, né? Que seria muito aí grandioso para fechar nosso ano com chave de ouro, né? Então peço que você deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação e comenta também sobre o gramado, né? Que já está sendo resolvido aí para o gramado ser sintético, né? Na próxima temporada o Atlético fazer essa reforma aí. Então deixa aí nos comentários se você gosta dessa possibilidade.